Em um mundo repleto de incertezas, onde cada passo pode parecer um mero acaso, a filosofia estoica nos lembra de que nada é por acaso. Cada dor, cada fracasso e cada desafio que enfrentamos não são meros obstáculos. São, na verdade, mestres que, com suas lições severas, nos guiam rumo ao autoconhecimento e à transformação interior. Imagine-se caminhando por um caminho repleto de pedras. Cada tropeço não deve ser visto como um fim, mas como um ajuste vital, que nos direciona para caminhos mais significativos. Graças ao legado de sábios como Marco Aurélio, aprendemos que o fracasso é apenas a sombra de uma vitória aguardando para emerger. Mas como podemos mudar essa perspectiva? A resposta está dentro de nós. Ao confrontar nossos erros e fraquezas, temos a oportunidade de cultivar nossas paixões e reconhecer nossas habilidades únicas. O estoicismo nos convida a ver a vida como uma jornada de aprendizado, onde as adversidades não são barreiras, mas sim reveladores de verdades ocultas sobre nós mesmos. Cada desafio é um passo crucial na construção do nosso caráter, moldando-nos em versões mais resilientes e conscientes de quem realmente somos. Confiar no tempo e aprender a fluir com as experiências da vida são os segredos para viver com serenidade. Ao valorizarmos as pequenas vitórias do cotidiano, começamos a focar no que realmente importa, permitindo que novas oportunidades se apresentem em nosso caminho. Este é um convite à reflexão. Deixe ir o que não serve mais e abrace a transformação, pois essa jornada não é apenas sobre sobreviver, mas sobre viver plenamente. Ao final, entender que cada detalhe tem um propósito profundo nos encoraja a buscar esse propósito em cada momento de nossas vidas, revelando um mundo onde o acaso se transforma em destino. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua curtida ajuda o canal a levar essa mensagem de resiliência e clareza a mais pessoas. No turbilhão da vida moderna, onde a incerteza é a única certeza, e o controle parece uma ilusão distante, muitas vezes nos vemos presos na armadilha de culpar o acaso ou a má sorte por nossos infortúnios. Mas a filosofia estoica, um farol de sabedoria que brilhou intensamente na antiguidade e continua a iluminar nossos dias, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Nada é por acaso. Cada obstáculo, cada tropeço, cada revés que a vida nos apresenta, não é um capricho cego do destino, mas sim um mestre implacável, um escultor silencioso, que, com golpes precisos, lapida nosso caráter e nos impulsiona em direção a uma versão mais autêntica e resiliente de nós mesmos. Essa é a essência da jornada que começamos a explorar, a de transformar o acaso em destino. Não num sentido fatalista, mas como um convite a encontrar propósito e significado em cada experiência, por mais desafiadora que ela seja. Imagine a vida não como um rio caótico, que nos arrasta sem direção, mas como um rio que sim, tem suas corredeiras e quedas d'água, mas que cada uma delas serve para nos ensinar a nadar melhor, a nos adaptar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra que o obstáculo é o caminho. Não há atalhos para o crescimento. O caminho é feito precisamente daquilo que nos desafia. O fracasso, então, não é o oposto do sucesso, mas uma etapa crucial, uma sombra temporária que antecede a emergência de uma nova compreensão, de uma nova força. Mas como podemos, de fato, mudar essa perspectiva arraigada? Como podemos olhar para a dor, para a frustração, para a perda e enxergar ali, não um castigo, mas uma oportunidade? A resposta, amigos,
não está em um oráculo distante ou em uma fórmula mágica, mas sim em um trabalho profundo e contínuo dentro de nós. É ao confrontar nossas próprias falhas, ao reconhecer nossas fraquezas, que desvendamos o terreno fértil para cultivar nossas paixões genuínas e, mais importante, para reconhecer as habilidades únicas que residem em nosso interior, muitas vezes adormecidas sob o peso das expectativas alheias ou do medo do julgamento. O estoicismo não nos convida a sermos indiferentes à dor, mas a sermos mestres em nossa resposta a ela. Ele nos convida a ver a vida como uma grande escola, onde cada adversidade é uma lição cuidadosamente elaborada, um revelador de verdades ocultas sobre quem somos e sobre o que somos capazes. Cada desafio é, sim, um passo doloroso, talvez, mas crucial na construção do nosso caráter, moldando-os em versões mais resilientes, mais conscientes, mais capazes de navegar pelas complexidades da existência. Confiar no tempo, aprender a fluir com as experiências da vida, sejam elas quais forem, não é uma atitude passiva, mas um ato de profunda sabedoria e coragem. É o segredo para viver com serenidade, para valorizar as pequenas vitórias que muitas vezes ignoramos no corre-corre diário, e para abrir espaço para que novas oportunidades, muitas vezes disfarçadas de problemas, se apresentem em nosso caminho. Este é, portanto, um convite à reflexão. Deixe ir o que não serve mais. Abrace a transformação que cada experiência oferece, pois essa jornada não é apenas sobre sobreviver, mas sobre viver plenamente. Ao final, entender que cada detalhe tem um propósito profundo nos encoraja a buscar esse propósito em cada momento de nossas vidas, revelando um mundo onde o acaso se transforma em destino, um destino que nós, com nossa percepção e ação, ajudamos a moldar. Agora, vamos aprofundar essa jornada, explorando as disciplinas estoicas que nos equipam para essa transformação, para essa alquimia de transformar chumbo em ouro, desafios em crescimento. A disciplina da percepção, o poder de interpretar o mundo. O ponto de partida para qualquer mudança duradoura na vida, segundo os estoicos, é a nossa percepção. Epícteto, um dos mais influentes pensadores estoicos, nos brindou com uma verdade fundamental. Não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles. Pense nisso por um momento. Não é a demissão do emprego que nos destrói, mas a nossa interpretação de que ela é um desastre irremediável. Não é o engarrafamento que nos enlouquece, mas a nossa crença de que ele está nos roubando um tempo precioso e que não deveria estar acontecendo. Esta disciplina nos ensina que a verdadeira batalha não está lá fora, no mundo caótico e imprevisível, mas sim aqui dentro, na arena da nossa própria mente. É no modo como escolhemos interpretar o que acontece conosco que reside nosso poder. Nós não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos ao que nos acontece. Essa é a distinção crucial entre o que está em nosso poder e o que não está. Aquilo que está fora do nosso controle, o clima, as ações dos outros, o passado, o futuro incerto, deve ser aceito. Aquilo que está em nosso controle, nossos pensamentos, nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões, nossas ações, deve ser diligentemente gerenciado. No mundo moderno, somos bombardeados por informações, opiniões e estímulos que constantemente tentam moldar nossa percepção. As redes sociais, os noticiários, as expectativas sociais. Tudo isso pode nos levar a crer que estamos perdendo algo, que não somos bons o suficiente, que a vida dos outros é sempre melhor. Mas o estoicismo nos convida a pausar, a questionar nossos julgamentos automáticos,
a desenvolver uma mente crítica sobre nossas próprias críticas internas e externas. Por exemplo, um comentário negativo online sobre algo que você criou ou disse. A reação imediata pode ser de raiva, tristeza, vergonha. Mas a disciplina da percepção nos pede para respirar fundo e perguntar: isso está em meu controle? O que este comentário realmente significa? Ele reflete a verdade ou apenas a opinião de alguém? Posso aprender algo com isso? Ou devo simplesmente deixá-lo ir? Muitas vezes a dor não vem do comentário em si, mas do nosso julgamento de que ele nos diminui, de que ele é uma agressão pessoal. Ao mudar a percepção, podemos ver o comentário como um mero som, uma série de letras desprovido de poder intrínseco para nos ferir. Essa disciplina também nos introduz à prática da premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não se trata de ser pessimista ou de atrair coisas ruins, mas sim de antecipar mentalmente as adversidades que podem surgir. Por que fazer isso? Para nos fortalecermos, para nos prepararmos. Se você sabe que o trânsito pode estar ruim a caminho do trabalho, você pode sair mais cedo, ou usar o tempo para ouvir um podcast, ou simplesmente aceitar que é uma parte do trajeto. Se você antecipa que um projeto pode falhar, você não se agarra a um resultado específico com tanta intensidade, e a eventualidade de um insucesso se torna menos devastadora. É uma forma de vacinar a mente contra os choques inevitáveis da vida, não para nos preocupar, mas para nos libertar da surpresa e do desespero. Ao prever mentalmente os problemas, você já começa a pensar em soluções, ou, no mínimo, a aceitar a possibilidade de que as coisas não saiam exatamente como planejado. Isso não é falta de esperança, é sabedoria. É entender que a vida é imprevisível e que nossa paz não pode depender dessa previsibilidade. Desenvolver a disciplina da percepção é como polir uma lente. Quanto mais clara a lente, mais nitidamente vemos a realidade, sem as distorções que nossos medos, nossos desejos e nossas expectativas projetam sobre ela. É um convite a olhar para cada experiência, boa ou má, e perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar isso para crescer? É a fundação para a verdadeira liberdade interior, pois nos devolve o controle sobre o único domínio que realmente possuímos, o de nossa própria mente. A disciplina da ação, agir com virtude e propósito. Uma vez que tenhamos refinado nossa percepção, o próximo passo estoico é a ação. Não uma ação impulsiva ou reativa, mas uma ação deliberada, virtuosa e alinhada com nossos princípios mais profundos. A disciplina da ação nos ensina que o valor de nossas vidas não está apenas no que pensamos ou sentimos, mas no que fazemos com isso. O estoicismo não é uma filosofia de aceitação passiva. É uma filosofia de ação significativa dentro do nosso círculo de controle. O caminho é a recompensa, já dizia o ditado. Para os estoicos, isso ressoa profundamente. A virtude, que para eles engloba sabedoria, coragem, justiça e temperança, é o único bem verdadeiro. Agir virtuosamente, ou seja, fazer o que é certo porque é certo, independentemente do resultado externo ou do reconhecimento, é a própria recompensa. Não agimos para obter louvor, riqueza ou fama, embora essas coisas possam vir como consequência, mas agimos porque é o que a razão e a nossa natureza como seres humanos sociais e racionais nos impulsionam a fazer. Essa disciplina se manifesta na prática do amor fati, ou amor ao destino, um conceito poderoso que vai além da simples aceitação. Não é apenas tolerar o que acontece, mas amar, abraçar e até mesmo desejar que tudo o que acontece, aconteça exatamente como acontece.
é ver cada evento, seja ele alegre ou doloroso, como uma peça essencial no grande tapeçaria da nossa existência. Uma peça que contribui para o nosso crescimento e para o cumprimento do nosso propósito. Isso não significa que não devemos nos esforçar para mudar o que podemos mudar, mas sim que, uma vez que tenhamos feito o nosso melhor, aceitamos o resultado com serenidade, sabendo que ele contém uma lição ou uma oportunidade disfarçada. Pense em um projeto profissional que você dedicou meses de trabalho e que no final não obteve o sucesso esperado. A reação comum seria frustração, raiva, desânimo. Mas com o amor fati, você avalia sua ação. Você fez o seu melhor, trabalhou com integridade, colocou o esforço necessário? Se sim, então o resultado, por mais desfavorável que pareça, é parte do seu caminho. Talvez ele libere seu tempo para algo melhor. Talvez ele o ensine uma lição valiosa sobre planejamento ou sobre o mercado. Em vez de lamentar, você abraça essa nova realidade e se move adiante, transformando o aparente fracasso em um trampolim para a próxima ação. Essa é a conexão com a ideia de propósito que já introduzimos. Se a vida tem um propósito profundo em cada detalhe, então nossas ações devem ser o reflexo desse propósito. Não agimos por capricho, mas com intenção. Nossas ações diárias, como tratamos nossos colegas, como lidamos com as tarefas, como nos comportamos em casa, são oportunidades de manifestar nossas virtudes. Ser justo em uma discussão, ter coragem para defender uma ideia, exercer a temperança diante das tentações e aplicar a sabedoria para discernir o melhor caminho, essas são as ações que constroem uma vida significativa. A importância do esforço, da persistência e da proatividade também é central aqui. Os estoicos não eram contemplativos passivos. Pelo contrário, eles acreditavam na ação decisiva e no cumprimento de nossos deveres. Se há algo que podemos fazer para melhorar uma situação, devemos fazê-lo com todo o nosso ser. Se há um problema que podemos resolver, não devemos hesitar. A procrastinação, a inércia, o desleixo são contrários à disciplina da ação. Agir com virtude é agir com diligência, com excelência, com a consciência de que cada momento é uma chance de manifestar quem somos e quem aspiramos ser. Considere, por exemplo, o ato de ajudar o próximo. Para um estoico, isso não é feito para obter gratidão ou reconhecimento. É feito porque é a coisa certa a fazer. Porque somos parte de uma comunidade global e temos o dever de contribuir para o bem comum. A recompensa não está na reação do outro, mas na integridade da nossa própria ação. Essa é a verdadeira liberdade. Agir por escolha, por virtude, não por coação ou por expectativa de recompensa externa. A disciplina da ação nos convida a sermos arquitetos ativos do nosso caráter e do mundo ao nosso redor, guiados não pelo que é fácil ou agradável, mas pelo que é justo e bom. A disciplina da vontade, aceitação, resiliência e foco no presente. Após aprimorar nossa percepção e alinhar nossas ações com a virtude, chegamos à terceira e talvez mais desafiadora disciplina estoica, a disciplina da vontade. Esta disciplina lida com nossa capacidade de aceitar o que não pode ser mudado, de suportar as dificuldades com resiliência e de viver plenamente no presente, abraçando o fluxo da vida. É aqui que o confiar no tempo e aprender a fluir com as experiências da vida se transforma de um conceito abstrato em uma prática diária profunda. A aceitação é a pedra angular da disciplina da vontade. Não se trata de resignação passiva, mas de uma aceitação ativa e consciente da realidade como ela é. É o reconhecimento de que há coisas que simplesmente não podemos controlar. A morte, a passagem do tempo, as opiniões alheias,
muitas circunstâncias externas. Lutar contra essas realidades é uma fonte inesgotável de sofrimento. Como ensina a prece da serenidade, embora não puramente estoica, seu espírito ressoa com a filosofia. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para saber a diferença. A sabedoria de distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. E a coragem de focar nossa energia apenas no primeiro é o que a disciplina da vontade busca cultivar. Essa aceitação está profundamente ligada à compreensão da natureza transitória de todas as coisas, um conceito que os estoicos chamavam de memento mori, a lembrança da morte, mas não como uma meditação sombria, e sim como um catalisador para viver plenamente. Tudo o que existe é impermanente. O sucesso, a beleza, a saúde, os relacionamentos e até a própria vida. A impermanência não é algo a ser temido, mas sim aceito. Ela nos liberta do apego excessivo e nos convida a valorizar o agora, o único tempo que realmente possuímos. Se tudo passa, por que se apegar tanto ao que é efêmero? Por que se preocupar excessivamente com o futuro que ainda não existe, ou lamentar o passado que já se foi? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Essa máxima, embora moderna, encapsula perfeitamente a visão estoica da resiliência. A vida nos trará dores físicas, emocionais, perdas. Não podemos evitar a picada da dor, mas podemos controlar a narrativa que construímos em torno dela, a forma como permitimos que ela afete nosso estado interior. Podemos desenvolver uma tolerância à dor, não através da indiferença, mas através da compreensão de que somos mais fortes do que imaginamos, e que a dor, muitas vezes, é um sinal de que estamos vivos, que estamos crescendo, que estamos enfrentando a realidade. O foco no presente, ou presentismo, é uma prática essencial da disciplina da vontade. O passado já foi, e não podemos mudá-lo. O futuro é incerto. E gastar energia excessiva com preocupações sobre o que poderia acontecer é exaustivo e inútil. O único ponto de poder real, o único lugar onde podemos agir e experimentar a vida é o agora. Viver no presente significa prestar atenção plena à tarefa em mãos, à conversa que estamos tendo, ao alimento que estamos comendo. É um convite a saborear as pequenas alegrias e a enfrentar os desafios com a totalidade da nossa atenção. É aprofundar a ideia de confiar no tempo e fluir com as experiências, não como uma passividade apática, mas como uma aceitação ativa do fluxo da vida, respondendo a cada momento com nossa melhor percepção e ação. Pense em situações como lidar com a perda de um ente querido, uma doença crônica ou uma mudança de carreira inesperada, que tira você da sua zona de conforto. Nestes momentos, a disciplina da vontade nos guia a aceitar a realidade da perda ou da mudança, a reconhecer a dor, mas a não nos deixarmos ser definidos por ela. É encontrar a coragem de continuar, de buscar significado mesmo na adversidade, de focar no que ainda podemos fazer, no que ainda temos, no que o presente nos oferece, para reconstruir. É entender que a vida continua e que nossa capacidade de adaptação e resiliência é um recurso inesgotável. Essa disciplina nos lembra que somos mais fortes do que pensamos e que a verdadeira liberdade reside na nossa capacidade de adaptar nossa vontade aos eventos, em vez de tentar forçar os eventos a se dobrarem à nossa vontade. O autoconhecimento contínuo e a busca pela virtude. Todas as disciplinas estoicas convergem para um objetivo maior: o autoconhecimento contínuo e a busca pela virtude. A premissa do vídeo já tocava na ideia de cultivar paixões e reconhecer habilidades únicas,
E é precisamente através de um mergulho constante em nosso próprio interior que isso se torna possível. O estoicismo não é uma receita pronta, mas um caminho de autodescoberta e aperfeiçoamento constante. Para os estoicos, o autoconhecimento não é um exercício de ego, mas de responsabilidade. É entender nossas fraquezas para poder fortalecê-las, reconhecer nossos vícios para poder corrigi-los, e identificar nossos valores para poder viver de acordo com eles. Uma das práticas mais poderosas para isso é o exame diário, popularizado por Sêneca. Antes de dormir, ou em um momento de quietude, revisitamos o dia que passou. Perguntamos a nós mesmos: onde agi bem? Onde falhei? O que poderia ter feito diferente? O que aprendi? Essa autoavaliação honesta, sem autodepreciação excessiva, mas com uma busca sincera por melhoria, é um motor poderoso para o crescimento. É como um diário filosófico, onde registramos nossas vitórias e nossos desafios, transformando cada dia em uma aula. Nessa jornada de autoconhecimento, as 4 virtudes cardeais estoicas servem como nossa bússola moral. 1. Sabedoria, prudência. A capacidade de discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. É a habilidade de ver a realidade com clareza, tomar decisões racionais e aplicar o conhecimento para viver bem. Não é apenas ter informações, mas saber como usá-las para a vida prática. Coragem, fortaleza. Não a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. É a bravura de enfrentar as adversidades, defender o que é certo e suportar a dor ou o desconforto quando necessário. A coragem de ser vulnerável e honesto consigo mesmo também é vital. 3. Justiça, agir de forma ética e equitativa com os outros. Reconhecer nossa interconexão com a humanidade e contribuir para o bem comum. É tratar os outros com respeito, compaixão e imparcialidade, entendendo que somos todos cidadãos do mundo. 4. Temperança, moderação, o domínio sobre nossos desejos e impulsos. É a capacidade de viver com moderação em todas as coisas, evitando os excessos e encontrando o equilíbrio. É saber o suficiente, o que é apropriado, e não se deixar levar por paixões desordenadas. A vida virtuosa, para os estoicos, não é um ideal inatingível, mas o objetivo de uma vida bem vivida. Não é a busca da felicidade no sentido hedonista, de prazeres e confortos, mas a busca da eudaimonia, que pode ser traduzida como florescimento humano ou excelência de espírito. É a profunda sensação de bem-estar que vem de viver em harmonia com a razão e com a natureza, de ser a melhor versão de si mesmo. Quando nossas ações são guiadas por essas virtudes, o fracasso se torna uma lição. A dor se torna um teste de nossa resiliência. E cada detalhe ganha um significado. É essa busca pela virtude que constrói nosso caráter e promove a transformação interior mencionada na premissa. Não se trata de mudar quem somos fundamentalmente, mas de nos libertarmos das amarras da ignorância, do medo e da impulsividade, para revelar a pessoa virtuosa que já reside em nós. É um processo de lapidação contínua, onde cada desafio que enfrentamos, cada decisão que tomamos, cada autoavaliação, nos aproxima mais daquele ideal de sabedoria e serenidade que os grandes estoicos personificaram. A autoconsciência da nossa mortalidade e das nossas capacidades nos impele a viver com intenção, a fazer valer cada momento, a deixar um legado de caráter e integridade. Integrando as disciplinas, o acaso se transforma em destino. Agora, vamos unir todas essas pontas. A disciplina da percepção nos dá clareza para ver o mundo como ele é, distinguindo o que podemos controlar do que não podemos.
A disciplina da ação nos capacita a agir com virtude e propósito dentro do nosso círculo de influência, fazendo o que é certo porque é certo. E a disciplina da vontade nos ensina a aceitar com serenidade o que não pode ser mudado, a ser resilientes diante das adversidades e a viver plenamente no presente. Quando essas três disciplinas se entrelaçam em nossa vida, o que antes parecia mero acaso começa a revelar-se como um destino tecido por nossas próprias respostas e escolhas. As adversidades não são mais vistas como interrupções indesejadas, mas como oportunidades disfarçadas de crescimento. O fracasso se torna um mestre valioso, e a dor, um lembrete da nossa capacidade de superação. A liberdade que emerge desse processo não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade mais profunda e duradoura de ser quem se é, de ser o mestre de si mesmo, não escravo das circunstâncias externas. Viver uma vida intencional, guiada pelos princípios estoicos, é como ser o capitão do seu próprio navio em um oceano tempestuoso. Você não pode controlar o mar ou o vento, mas pode ajustar as velas, determinar o curso e manter a calma na cabine de comando. E essa mestria sobre si mesmo que transforma a travessia de uma mera sobrevivência em uma jornada com propósito, em um destino escolhido e construído a cada remada, a cada ajuste de vela. Essa é a beleza da filosofia estoica. Ela não promete uma vida sem problemas, mas uma vida onde os problemas são as ferramentas que nos moldam. Ela não promete a ausência de dor, mas a presença de uma força interior inabalável. Ela nos convida a ser protagonistas da nossa própria história, não vítimas das circunstâncias. Como Marco Aurélio nos ensinou, o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Pense nisso. O obstáculo não é algo a ser evitado, ele é a estrada. A dificuldade não é algo a ser temido, ela é o exercício que fortalece o músculo da sua alma. Portanto, o convite é para olhar para cada detalhe da sua vida, para cada momento, para cada pessoa que você encontra e para cada desafio, como uma peça de um quebra-cabeça maior que você está construindo, um quebra-cabeça da sua própria existência, do seu próprio caráter. E nesse processo, o acaso se revela não como um adversário, mas como um aliado disfarçado, um professor rigoroso, mas justo, que nos empurra para a nossa melhor versão. Fechamento impactante. Ao final de tudo, a vida não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a navegar nelas com sabedoria, coragem e serenidade. O estoicismo nos oferece essa bússola interna, essa âncora para os momentos de caos. Ele nos lembra que o único poder verdadeiro que possuímos está em como escolhemos responder ao que a vida nos apresenta. É a aceitação do que não pode ser mudado, a coragem de agir no que pode, e a sabedoria de discernir a diferença. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos oferece uma reflexão poderosa que sintetiza tudo isso. Tudo o que acontece, acontece como deve acontecer. E se você o observar cuidadosamente, verá que é assim, não como uma fatalidade cega, mas como a manifestação de uma ordem maior, de um propósito que, mesmo que não compreendamos de imediato, está ali para nos ensinar, para nos moldar. O acaso é apenas o nome que damos àquilo que ainda não compreendemos em sua totalidade. Então, pergunto a você, que me acompanha nesta reflexão, se cada dor, cada desafio e cada aparente acaso em sua vida são, na verdade, lições disfarçadas para o seu crescimento, que mestre inesperado você está ignorando hoje?
Que sabedoria aguarda ser descoberta na adversidade que você resiste em aceitar? Pense nisso. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. E se este vídeo ressoou com você, se trouxe um pouco de clareza ou inspiração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conversas como esta. Agradeço sua atenção e espero vê-lo em nossa próxima jornada rumo à sabedoria.